Diário de um Mago Morto. Capítulo 31. Um mês inteiro se passou desde a inscrição. Durante um mês inteiro, os novos aprendizes não viram a luz do sol do mundo exterior. Até Duque, o de pele mais escura entre eles, estava começando a empalidecer. Sem mencionar Saul. Passando os dias imerso em estudos e trabalhando com cadáveres, seu rosto empalidecera mortalmente, assemelhando-se ao de um cadáver. Olheiras pendiam sob seus olhos. Ele poderia facilmente interpretar um fantasma à noite sem maquiagem. Ele faltou às aulas públicas por 3 dias consecutivos. Se o necrotério permitisse pernoites, ele teria ficado trancado lá dentro sem nunca sair. Mas hoje sua pesquisa chegou a um beco sem saída, então ele saiu em busca de novas ideias. O entendimento de Green sobre modificação corporal feiticeira registrou 4 ou 5 conceitos de modificação, mas não detalhou os materiais ou procedimentos exatos envolvidos. Isso era de se esperar. Tal conhecimento não estaria disponível gratuitamente. Era um trunfo para certos indivíduos ou uma herança de alguma facção. O livro também mencionou que mesmo técnicas de modificação corporal bem desenvolvidas apresentam alto risco de morte. Tentar criar um método de modificação completamente novo exigiria o sacrifício de centenas, se não milhares, de vidas antes de produzir resultados. Entre os aprendizes de segundo escalão que Saul conhecia, aquele com quem ele tinha o melhor relacionamento era o veterano Mark. Quando Saul chegou ao laboratório, encontrou apenas Mark e Angela lá dentro. Duke não estava em lugar nenhum. Angela deu um sorriso sem graça para Saul. Saul assentiu em resposta, mas Angela recuou e quase deixou o livro cair em suas mãos. Os dois mal se conheciam, além de um breve aceno de cabeça. Ignorando a reação dela, Saul caminhou até os fundos do laboratório, onde Mark estava. Mark parecia estar conduzindo um experimento, ou talvez apenas cozinhando, jogando ingredientes distraidamente em um caldeirão e mexendo-os com uma espátula de madeira. A 3 metros de distância, Saul observou por um instante e só pôde se maravilhar com o quão apropriado aquilo era para alguém especializado em magia elemental negra. Os materiais que entravam no caldeirão pareciam absolutamente horríveis. Depois de adicionar o que parecia ser um tufo de cabelo ou alga marinha, Mark cobriu o caldeirão com uma tampa de vidro transparente e abaixou a chama. Virando a cabeça, ele cumprimentou Saul com um sorriso. Não te vejo há dias. Parece que você fez bastante progresso. Sr. Mark, Saul reconheceu antes de ir direto ao ponto. Tenho algumas perguntas que gostaria de fazer. Ah? Mark tirou as luvas casualmente e as jogou no lixo aos seus pés. Você tem créditos de mágica? Sim. Qual tópico? Corpo de mago. Saul mal disse 2 palavras antes de parar. Os movimentos de Mark pararam. Então, virando-se para Angela, ele disse: Angela, você pode voltar por hoje. Angela não disse nada. Pegou seu livro e saiu correndo, fechando a porta do laboratório com força atrás de si. Você está mesmo planejando passar por uma modificação corporal? Isso geralmente é coisa para aprendizes de 2º grau. Fiz um teste. Meu poder mágico atual é apenas 4. Se eu não passar pela modificação corporal, não passarei na avaliação em 3 meses, e Kaz não me deixará continuar sob seu comando. Após um mês de meditação, o poder mágico de Saul havia aumentado apenas 1 joule. Nesse ritmo, atingir 10 joules levaria mais 6 meses. Mas faltavam apenas 2 meses. Mark coçou o queixo. Já que o instrutor te designou para o necrotério, ele provavelmente não será tão rigoroso. Mas ele nunca disse que mudaria os critérios de avaliação, rebateu Saul. Ele não estava disposto a arriscar. O livro de capa dura só dava avisos de morte quando uma situação de risco de vida era iminente. Se ele se encontrasse em um verdadeiro beco sem saída, nenhuma escolha o salvaria, e os avisos do livro não teriam sentido. Como na noite em que ele quase morreu no laboratório. Se não fosse pela passagem do Big Pink, Saul não teria sobrevivido. Toda a aprovação foi angustiante, mas também lhe ensinou uma lição valiosa. Mesmo em situações desesperadoras, havia uma pequena chance de sobrevivência, e seus próprios esforços eram importantes. Se ele não tivesse persistido em tentar se salvar, ele poderia não ter durado até Big Pink aparecer. Existem maneiras de aumentar o poder mágico para 10 joules. Mas, Sênior, Saul estendeu as mãos. Eu não tenho tanto dinheiro, nem créditos suficientes. Mais importante, não tenho tempo. Mark coçou o queixo. Então você já se decidiu. Nesse caso, ele estendeu a mão para Saul. 2 créditos. Não aceito cristais mágicos. 3 créditos ganhos em 20 dias de trabalho duro estavam prestes a ser reduzidos em 2. Saul suspirou. Fechado. Precisamos ir ao cartório primeiro? Mark retirou a mão. Para qualquer outra pessoa, sim. Mas já que é você, vou te dar um adiantamento de meia hora. Meia hora? Isso significou 20 dias de trabalho para apenas 30 minutos de conhecimento. Mark sentou-se. Como você transcreveu um livro sobre modificação corporal, já deve ter alguma noção. Tem alguma ideia para modificar o seu próprio corpo? Os materiais mais baratos e acessíveis que tenho são cadáveres. Então, meu plano de modificação é extrair desses materiais componentes que possam aprimorar a percepção elemental e o poder mágico. Mark riu baixinho. Não é de se espantar que você esteja parecendo cada vez mais um cadáver. Ele então se endireitou e falou em um tom mais sério. Você foi escolhido para trabalhar no necrotério, o que significa que tem uma sensibilidade maior a fantasmas. Se você se modificar usando materiais de cadáveres, sabe o que vai acontecer? Os olhos de Saul se arregalaram.
você terá mais chances de encontrar entidades sobrenaturais, e esses fantasmas vão te procurar ativamente. Então, ele seria mais propenso a ver fantasmas? Há muitos fantasmas na Torre do Mago? Ficando com medo? Mark riu da hesitação de Saul e respondeu, não muitos. A maioria está sujeita a várias restrições porque foram criados por magos ou aprendizes de alto nível usando certos feitiços. Mas mesmo assim, você ainda pode acabar se envolvendo em todo tipo de problema. A maioria dos fantasmas é solitária. Eles procuram desesperadamente pessoas que possam vê-los e ouvi-los, mas que não representem uma ameaça. Entendo. Enquanto eu ficar mais forte, poderei lutar contra fantasmas. Saul ergueu o punho, sua mão esquelética destacando-se visivelmente. Marcos não pareceu confortado pela pequena demonstração de coragem de Saul. Em vez disso, deu um último aviso. Mantenha sempre um senso de admiração, Saul. O medo vem do desconhecido. O horror nasce do desconhecido. E só o desconhecido é infinito. Com esse aviso, ele não tentou dissuadir Saul mais. Em vez disso, começou a explicar quais materiais de cadáveres eram adequados para a modificação corporal. Como ele não podia fornecer a Saul uma fórmula de modificação corporal, Mark não tinha certeza sobre os outros, mas Saul definitivamente não podia pagar. Ele se concentrou em precauções. Quais materiais nunca deveriam ser combinados, quais reações indicavam perigo potencial e outros avisos importantes. Por fim, Mark recomendou 2 materiais principais, pele e osso. Elas tinham grandes áreas de superfície, o que facilitava a gravação de runas, ajudando Saul a controlar a modificação e garantindo maior segurança. Órgãos como o cérebro e os olhos, no entanto, eram estritamente proibidos. Sem a força de um aprendiz de 3º grau, seria quase impossível se adaptar a eles. Quanto a mim, Mark ergueu a mão direita, e uma fenda se abriu em sua palma. Uma língua longa e carmesim se estendeu por mais de 1 metro, balançando diante de Saul como se quisesse lambê-lo. Gastei uma fortuna para trocar por uma fórmula de modificação corporal com alta taxa de sucesso da torre e a combinei com meu físico único. E naquela época eu já era um aprendiz de 2º grau. Capítulo 32. Assim que passou a meia hora, Saul foi embora. Observando a figura de Saul se afastando, Marcos parecia um pouco perdido em pensamentos. Por que você tem tanta consideração por aquele pirralho? A palma da mão dele se abriu novamente, revelando uma língua que entrava e saía, mas era uma voz que falava. Até o mentor deu uma chance a ele, não é? Além disso, quero ver até onde ele consegue chegar. Nunca vi um aprendiz de 1ª classe completar uma modificação corporal antes. Um som de engolir saiu da mão. Saul não fazia ideia de que alguém, ou alguma coisa, observava seu corpo com avidez. Sabia apenas que o conhecimento que adquirira de Mark valia cada centavo dos 2 créditos que gastara. Hesitação? Medo? Para ele, isso não existia. Saul mal podia esperar para verificar suas inspirações crescentes no necrotério. Ele correu escada abaixo, mas ao passar por alguém no caminho, uma mulher encapuzada passou por ele. Aquele lindo maxilar e aqueles lábios vermelhos sedutores eram muito familiares. Embora não a visse há mais de 20 dias, Saul não sentiu a menor estranheza. Ele diminuiu o passo gradualmente e se virou para olhar para trás. Concha, no entanto, não parou e logo desapareceu na curva da encosta. Quando eles passaram, ela fez um único sinal com o dedo. Saul ficou ali parado por um longo tempo. Quando finalmente retomou o passo, seu humor já havia mudado. Ele não ficou surpreso que Concha tivesse insinuado que ele deveria conhecê-la. Desde que ele recusou o pedido dela, ele esperava que ela se aproximasse dele novamente. Afinal, ela havia feito um grande esforço para colocá-lo sob a tutela de Kaz. Ela não desistiria tão facilmente. Ele conseguiu resistir por quase um mês sem procurá-la primeiro. Hoje foi Concha quem perdeu a paciência. Saul desceu lentamente as escadas. Passou por pessoas que conhecia, mas não parou para cumprimentá-las. Ao entrar no 3º necrotério no 2º andar da Torre Leste, ele fechou a porta cuidadosamente. Finalmente ele pôde relaxar um pouco. Da última vez, agi com muita firmeza. Desta vez, devo suavizar um pouco minha postura. Saul ponderou como lidaria com seu encontro com Concha mais tarde naquela noite. Ela provavelmente me vê como um tolo arrogante e ganancioso. Esta noite, ela vai ameaçar minha vida ou adoçar o acordo para me atrair. Tomara que seja a última opção. Independentemente do que Concha tivesse planejado para ele, Saul estava preparado para aceitar os termos dela naquela noite. Se Sid não tivesse morrido lá fora, ele retornaria em breve, e Saul precisava de um apoiador poderoso para detê-lo. A razão pela qual ele rejeitou Concha completamente da última vez foi mais uma retirada tática. Ele não queria que ela continuasse a vê-lo como um peão descartável. Saul arrumou os livros na mesa comprida. Ele havia planejado originalmente começar a se preparar para sua modificação corporal hoje, mas a aparição repentina de Concha o atrapalhou. Embora ele pretendesse usá-la no fundo, ele ainda tinha medo dela. Experimentar nesse estado de espírito era um caminho certo para o fracasso. Talvez seja melhor ler em vez disso. Toque! A lâmpada da plataforma de transferência acendeu. Um convidado havia chegado. Saul se aproximou e puxou a alavanca com facilidade. A esteira rolante zumbiu, e um novo convidado passou pelas cortinas pretas, aparecendo diante de Saul. Este aqui é tão limpo. Limpo. Essa foi a primeira impressão que Saul teve do cadáver. A expressão do homem era serena, seus olhos gentilmente fechados e suas mãos repousavam naturalmente ao lado do corpo. O couro preto o cobria como um cobertor, parando bem na altura do peito.
Saul puxou a cobertura e ficou surpreso ao não encontrar ferimentos visíveis. Como ele morreu? Ele virou o corpo cuidadosamente, sem encontrar ferimentos nem mesmo nas costas. Isso era ainda mais estranho. Os aprendizes que cuidavam das fases anteriores teriam pulado as verificações? Eles consideraram esse cadáver sem valor? Saul virou o corpo para trás e entrou em um estado meditativo semi-imersivo para examiná-lo melhor. No entanto, mesmo em meditação, ele não encontrou nada, nenhum brilho familiar, nenhum traço claro de morte. O corpo inteiro parecia envolto em uma luz tênue e sagrada. Nenhuma descoberta. Por que um corpo como este foi enviado para o necrotério? Saul endireitou-se confuso e virou a cabeça. Ele deu um pulo para trás em choque. O cadáver abriu os olhos e o olhava com uma expressão calma. Na verdade, não foi a primeira vez que um corpo abriu os olhos de repente no necrotério. Ele simplesmente estava perdido em pensamentos e foi pego de surpresa. Recuperando-se rapidamente, Saul deu um passo à frente para fechar delicadamente as pálpebras do homem. Descanse em paz. Nesta torre nem os vivos têm direitos, muito menos os mortos. Mas assim que ele os fechou, os olhos teimosamente se abriram novamente. Tudo bem, se é isso que você prefere, não vou discutir. Saul não se deu ao trabalho de lutar contra os caprichos de um homem morto e pegou um pano para cobrir o rosto. Você se importaria em não bloquear minha visão? O cadáver falou de repente. Eu gostaria de ver como eu morro. Certo, cadáveres falantes. Ele já tinha visto isso antes. Mas alguém falando tão racionalmente? Essa foi a primeira vez. Você não está morto? Sem batimentos cardíacos. Sem respiração. Ele deveria estar completamente sem vida. Os bruxos tinham algum tipo de técnica de animação suspensa? O homem deitado na esteira rolante sorriu para Saul com o calor de um ancião se dirigindo a um jovem travesso. Este lugar é perigoso, criança. O que você acha que é bom pode não ser bom. O que você acha que é ruim pode não ser ruim. O que você acredita estar vivo pode já estar morto. E o que você acha que está morto, pode ainda estar vivo. Eu estou morto, e ainda assim não morto. Então, por favor, não machuque meu corpo. Algo não estava certo. Saul colocou a mão no bolso e a pressionou contra um pequeno pacote de papel. Essa coisa é realmente estranha. Talvez eu devesse jogá-la na caixa de armazenamento de corpos. Enquanto ele se movia para levantar o corpo, farfalhar, o livro de capa dura em seu ombro de repente se abriu. 24 de junho, ano 314 do calendário lunar. Hoje, enquanto manuseava um cadáver, você conheceu uma alma gêmea. Vocês tiveram uma conversa tão envolvente que não tiveram coragem de machucá-lo. Você colocou delicadamente o corpo dele na caixa de armazenamento. Surpreendentemente, deitar lá dentro era bem confortável. Felizmente, você fechou os olhos. Saul levantou a cabeça de repente. O cadáver na esteira ainda sorria para ele. Sua expressão escureceu enquanto seus dedos tateavam atrás dele, até finalmente encontrarem uma ferramenta que ele nunca havia usado antes. Um cutelo de ossos. Ele agarrou a maçaneta e lentamente se aproximou do convidado de hoje. O que você está fazendo? O sorriso do convidado se distorceu. Seus olhos se fixaram na lâmina e seus membros se contraíram como se estivessem prontos para se levantar a qualquer momento. Saul rapidamente tirou o pacote de papel, amassou e espalhou seu conteúdo sobre o corpo. Pó de cristal branco se espalhou e rapidamente se dissolveu em um pó fino. O corpo imediatamente parou de se contrair, como se estivesse sendo suprimido por alguma força invisível. O tom do convidado suavizou. Por favor, não me machuque. Posso parecer assustador, mas não sou o que você pensa. Na verdade, ainda estou vivo. Posso voltar à vida. Não. Duan. O livro de capa dura obedientemente voltou a ficar em seu ombro. Saul exalou, levantando o cutelo mais uma vez. Processamento concluído, Saul se levantou ofegante. Embora eu não saiba para onde foram os corpos que passaram pelo necrotério. No entanto, eu nunca gosto de causar problemas aos meus hóspedes. Eles deveriam ficar satisfeitos com você ficando assim? Capítulo 33. Saul observou mais uma vez o pedaço de carne na plataforma de teletransporte com uma perspectiva semi-imersa. Desta vez, não estava mais coberto por aquela luz sagrada e nebulosa. De repente, Saul sentiu algo. Ele virou a cabeça abruptamente em direção à entrada do teletransporte. Atrás das borlas negras, um par de olhos o encarava horrorizado. Saul, ainda segurando o cutelo de osso coberto de carne e pingando sangue, caminhou em direção à entrada de teletransporte. Ele levantou as borlas de couro preto e viu uma pessoa lá dentro, rastejando para trás em retirada. A iluminação da sala incidia na entrada do teletransporte, projetando uma linha nítida entre luz e sombra no rosto da pessoa. Saul estreitou os olhos, reconhecendo a identidade da pessoa. Sênior, este é o nosso primeiro encontro. Por que você não vem aqui bater um papo? Ah, bem, haha. Hayden olhou para o cutelo na mão direita de Saul e engoliu em seco, nervoso. Só achei aquele cadáver meio estranho e queria ver se você precisa de ajuda. Saul riu. Bem, isso é muita gentileza sua. Na verdade, estou bem ocupado aqui. Pode me ajudar a levar isso para dentro? Olhe para mim. Saul gesticulou para o seu próprio corpo pequeno. Sou jovem e fraco. Não consigo levantar algo tão pesado. O sorriso de Hayden congelou. Ele só estava sendo educado. Mas vendo o cutelo ainda firmemente preso na mão direita de Saul, ele não teve escolha a não ser obedecer. Passo a passo, ele se arrastou para fora da entrada do teletransporte. Haha, você é tão pequeno. Você tem ao menos 10 anos?
Deixe-me ajudá-lo, então. Espere um momento. Saul de repente jogou o cutelo de volta na bancada com um estrondo alto, então se virou para Hayden com um sorriso brilhante. Sênior, eu estava brincando. Você veio mesmo? Volte. Esta não é uma passagem para os vivos. Eu posso cuidar deste trabalho sozinha, senão, meu mentor pode achar que não sou apta para o trabalho. Ah? Tudo bem então, me ligue se precisar de ajuda. Hayden, preso no meio do caminho, não teve escolha a não ser recuar. Saul ficou na entrada do teletransporte, levantando as borlas enquanto observava friamente Hayden se afastar passo a passo até retornar ao seu quarto. As borlas do outro lado caíram, bloqueando a luz que brilhava na passagem. A passagem tinha cerca de 3 metros de comprimento, cerca de 1 metro de largura e altura. Paredes grossas a cercavam, separando os dois cômodos. Se não fosse por essa passagem, os cômodos seriam bastante à prova de som. Saul deixou as borlas caírem e olhou para cima. A luz da vela acima da entrada do teletransporte havia retornado ao seu brilho fraco. Seu trabalho do dia estava concluído, mas ainda havia alguns retoques finais a serem feitos. Ele empurrou um grande baú de debaixo da bancada para a esteira rolante e então pegou o cutelo de ossos novamente, raspando os pedaços de carne aos poucos. Um objeto redondo rolou para fora da esteira rolante, quicou algumas vezes no chão e finalmente parou na porta, parando na entrada. O que é que foi isso? Saul agarrou seu cutelo e se aproximou da porta, pronto para atacar a qualquer momento. Após uma inspeção mais detalhada, ele percebeu que o objeto no chão parecia ser um globo ocular? Com um farfalhar, o livro de capa dura voou novamente, desdobrando-se diante dos olhos de Saul. Ele imediatamente entrou em alerta máximo. 25 de junho, ano 314 do calendário lunar, céu limpo. Hoje é um ótimo dia. Você se esquivou de um ataque de um inimigo astuto, o mandou para onde ele pertencia e obteve um olho de som fantasma. Estranho, não é? Porque um olho pode falar. Ou você acha que só o olho está falando? Desta vez, Saul não entendeu completamente o que o livro de capa dura estava dizendo. Ele não entendia como havia morrido. Um olho? Uma ilusão? Seus olhos se abririam? Sua boca desapareceria ou ficaria selada? Além disso, Saul notou que pela primeira vez, o livro de capa dura incluía uma descrição do clima após a data. Ele tinha certeza de que isso nunca havia acontecido antes. Enquanto Saul estava ali, rígido e sem saber o que fazer, o livro de capa dura de repente voou de volta para seu ombro esquerdo. Mas ele não fez nada. Os olhos de Saul brilharam. Será que isso não é uma profecia de morte, mas algum tipo de habilidade de identificação? Ele se virou para o livro de capa dura em seu ombro esquerdo. Amigo, você subiu de nível? Infelizmente, o livro de capa dura permaneceu em silêncio, ignorando-o completamente. Suspiro. Você realmente deveria se descrever primeiro. Mesmo com essa teoria, Saul permaneceu cauteloso. Ele apertou o cutelo com mais força e se aproximou lentamente do globo ocular na porta. Pelo comportamento do livro de capa dura, a mensagem provavelmente não era uma profecia de morte. Mas essa era apenas a suposição de Saul, e ele não podia baixar a guarda. Cuidadosamente, ele se agachou, pegou uma caixinha e usou as costas da faca para enfiar o globo ocular nela. Mesmo depois de lacrar bem a caixa, o livro de capa dura não emitiu mais nenhum aviso. Saul se levantou, a excitação crescendo em seu coração. Embora já tivesse escapado de vários avisos de morte antes, sua única recompensa fora sobreviver. Ele não esperava que um item de verdade caísse hoje. Pena que o livro de capa dura não lhe deu nenhuma dica sobre o globo ocular antes que ele percebesse sua anomalia. Será que ele poderia ser atualizado novamente no futuro? Talvez até se tornar um radar ativo? Deixando de lado suas fantasias sobre o livro de capa dura, Saul ajustou os músculos faciais para parecer mais solene. Então, ele pegou seu cutelo e empurrou a porta da câmara do cadáver. Desde que chegou ao segundo andar da Torre Leste, ele nunca havia explorado as partes mais profundas do corredor. Enquanto caminhava pelo corredor, ele percebeu que ele ainda era curvo, embora em um ângulo mais suave do que no 10º andar. A iluminação no segundo andar sempre parecia mais fraca do que em outros lugares, e quanto mais ele andava, mais escuro ficava. No final do corredor, a escuridão era total. Saul não conseguia distinguir o que se escondia além das sombras. Depois de mais uma dúzia de passos, uma segunda porta vermelha apareceu. Esta deve ser a câmara de cadáveres onde o responsável sênior pelo segundo estágio do processamento trabalhou. Saul deu um passo à frente e bateu. Depois de uma longa pausa, uma voz finalmente respondeu. A porta abriu-se ligeiramente. O rosto de Hayden apareceu atrás da abertura, seu corpo bloqueando a visão do interior da sala. Sênior, desculpe incomodá-lo. Meu nome é Saul. Entrei como aprendiz há um mês. Sou muito rude por não saber seu nome. Sou Hayden. Sua mão permaneceu firmemente pressionada contra a porta, como se estivesse pronto para fechá-la a qualquer momento. Virei aprendiz de primeira classe muito antes de você. O que você quer? Eu queria perguntar, Sr. Hayden, quando você estava manuseando aquele cadáver mais cedo, alguma coisa lhe pareceu estranha? Hayden se mexeu, desconfortável. Ah, isso? Bem, eu achei um pouco estranho, mas não vi nada de particularmente errado ou valioso, então enviei para você. Haha, você pareceu estar lidando bem com isso. Saul olhou para ele sem piscar até que Hayden desviou o olhar e murmurou, bem, talvez eu estivesse enganado. Saul forçou um sorriso forçado. Então contarei com você no futuro, Sênior.
Deixando Hayden para trás, ele continuou em direção à primeira câmara de cadáveres. Assim que Saul desapareceu de vista, Hayden fechou a porta e murmurou sombriamente: "Por que estou com medo de um novo aprendiz?" Então, sua expressão mudou novamente, e ele esfregou as mãos nervosamente. Não precisa de conflito. Ainda dá tempo de lidar com ele depois. Enquanto isso, Saul colocou seu cutelo nas sombras do corredor. Ele precisava disso para Hayden, mas não seria apropriado quando conhecesse o veterano Byron. Ele suavizou o rosto, sua expressão sombria mudando para uma de cortesia refinada. Toque, toque, toque. A porta carmesim se abriu lentamente, irradiando uma luz cálida de dentro. Uma mulher, apenas meia cabeça mais alta que Saul, estava parada na porta. Saul hesitou. "Eu estava procurando o Sr. Byron. Posso perguntar quem é você?" A mulher, com os olhos semicerrados, falou em tom monótono. "Byron chegou à idade de deixar a torre. Ele está fazendo as malas." "Sair da torre?" Saul esqueceu seu propósito original, assustado. "Temos que sair com uma certa idade?" Capítulo 34. Ele já tem 29 anos. A mulher deu de ombros. "Se você não se tornar um aprendiz de terceira categoria até os 30, não há mais esperança. O mestre da torre não tolera fracassos. Aprendizes com mais de 30 anos devem deixar a torre dentro de um mês. Se você quiser encontrá-lo, vá para o dormitório 1016. Depois de dizer isso, ela tentou fechar a porta. "Espere." Saul rapidamente bloqueou a porta com a mão. "Com licença, Sênior, foi você quem cuidou do corpo sem ferimentos hoje?" A mulher parecia impaciente. "Sim, e daí? Aquele corpo era um pouco estranho." Ela zombou friamente. "Já lidei com os perigos disso. O resto é problema seu." Sem esperar que Saul respondesse, ela empurrou a porta para fechá-la. No último momento, Saul rapidamente retirou a mão. Ele ficou do lado de fora da porta, imerso em pensamentos. Com certeza, o primeiro passo no necrotério é uma espécie de exorcismo. O segundo e o terceiro passo são para coletar materiais. Meu trabalho é mais lidar com as consequências e garantir que nenhum detalhe seja esquecido. Quanto à atitude fria da mulher, Saul não levou isso a sério. A maioria das pessoas na Torre do Mago estava incrivelmente indiferente. Em vez de esperar a boa vontade dos outros, é melhor se tornar mais forte e deixar que os outros tenham medo de você. Saul deu 2 passos para trás, pegou o cutelo do chão e caminhou lentamente de volta para sua estação de trabalho. "Hoje aprendi algo importante." Ele limpou o sangue das mãos. "Se eu não me tornar um aprendiz de terceira categoria até os 30, estou acabado. Tenho 12 agora, então tenho 18 anos. Ugh, isso está muito longe. Eu deveria me concentrar em passar no teste do terceiro mês primeiro." Se ele não conseguisse passar no teste, ou se não conseguisse lidar com o sempre presente Cid, todos os planos futuros não dariam em nada. O tempo passou e às 19 horas a ampulheta azul acabou. Saul retornou ao seu dormitório e esperou por Concha. Ele sentou-se na cama, com os cotovelos apoiados nos joelhos e as mãos firmemente entrelaçadas à sua frente. Sua pele pálida e estrutura óssea eram visíveis. Uma mão estava fria ao toque, a outra dormente. Ele pensou que hoje finalmente descobriria o que Concha realmente queria que ele fizesse. Para que serviam todos esses arranjos? À 1 da manhã, Saul ouviu vagamente sons do lado de fora da porta. Ele foi abrir e viu Concha encapuzado parado na porta. Ela usava um vestido macio, parecido com um hobby, ainda exalando aquele charme sedutor, parada ali como uma senhoria que pode aparecer de repente para surpreendê-lo. Concha, que já tinha estado ali uma vez, foi direto até a mesa de Saul e sentou-se, enquanto Saul fechou a porta, mas não se moveu do lugar. "Por que você está aqui parado?" "Eu não vou te comer." Concha riu. O comer ao qual ela se referia era definitivamente literal. Vendo que Saul não se moveu, Concha também não o apressou. Ela cruzou uma perna e casualmente se inclinou para trás. "Quanto mana você tem?" 4 joules. Saul abaixou a cabeça, fazendo uma expressão de vergonha. E Concha não se surpreendeu. Na verdade, pareceu satisfeita com a resposta. "Então, você ainda insiste em não tomar o remédio que eu te dei? Você só tem 2 meses. Acha que consegue aumentar sua magia em 6 joules em 2 meses? Saul cerrou os dentes com as mãos trêmulas. Após uma longa pausa, finalmente conseguiu falar com os dentes cerrados. "Por favor, Senhor, salve-me." Depois de dizer essas palavras, ele deixou todas as suas forças se esvaírem, como se tivesse perdido a esperança. Os lábios de Concha se curvaram como se ela estivesse prestes a zombar de Saul, mas então ela pareceu pensar em algo. Sua expressão se suavizou um pouco. "Se você me ouvir e se comportar bem, garantirei que não morra no teste daqui a 2 meses. E se fizer o que eu pedir, posso lhe dar outras poções. Elas ajudarão você a desenvolver seu potencial sem esgotá-lo completamente. Há até uma chance de você se tornar um aprendiz de terceiro nível." Saul de repente olhou para cima, seus olhos brilhando com esperança renovada. "Sério, Sênior?" Concha sorriu novamente, sua expressão mais gentil. "O que, você não quer mais se tornar um verdadeiro mago?" Saul abaixou a cabeça e suas bochechas ficaram vermelhas. "Eu já sei o quão difícil é se tornar um verdadeiro mago. Só quero me tornar um aprendiz de terceiro grau antes de completar 30 anos, para não ser expulso da Torre dos Magos." Ao ouvir isso, a expressão de Concha mudou. "Um aprendiz de terceira categoria, claro. Você precisa se tornar um aprendiz de terceira categoria antes dos 30. Eu não esperava que você soubesse disso." Percebendo algo estranho no humor do Concha, Saul rapidamente olhou para cima antes de imediatamente olhar para baixo novamente.
continuando a agir como se já tivesse se resignado. Concha era atualmente uma aprendiz de segunda categoria e não parecia uma adolescente. Será que ela também estava tentando desesperadamente se tornar uma aprendiz de terceira categoria? Concha acordou de seus devaneios. Ela pegou um pequeno frasco e o jogou na frente de Saul. Saul não o verificou imediatamente, mas o agarrou apressadamente, quase o deixando cair. Esta é a primeira poção. Ela dura apenas um mês, então você deve bebê-la toda dentro desse período. Depois de tomá-la, sua velocidade de meditação aumentará bastante, permitindo que você alcance cerca de 7 joules de magia antes do teste. Na noite anterior ao teste, voltarei e lhe darei a segunda poção. A segunda poção aumentará temporariamente sua magia em 3 joules. Você com certeza passará no teste no dia seguinte. Lembre-se, esta é sua última chance. Saul segurou o frasco. O líquido lá dentro era transparente como água pura. Posso perguntar qual é o nome desta poção? Concha riu. Mesmo se eu lhe dissesse todos os ingredientes, você não conseguiria fazer isso sozinho. Mas o que Concha não sabia era que, embora ela não tenha contado a Saul, ele descobriu de outra maneira. 25 de junho, ano 314 do calendário lunar, ensolarado. Hoje é um bom dia. Você obteve uma garrafa de impureza suprema da fada elemental. Que nojo! Você vai mesmo beber isso? Tudo bem, como mago nada é proibido. Beba uma gota e sua magia se recuperará rapidamente. Beba uma garrafa inteira e sua magia disparará. Espera, beber uma garrafa inteira? Em 3 anos, você se tornará um excelente material mágico. Saul olhou para a última linha do livro de capa dura com as pálpebras tremendo. Ele deliberadamente fez uma expressão preocupada, coçou o nariz e perguntou novamente. Então, o que preciso fazer antes de conseguir a segunda poção, Sênior? Concha suspirou, levantou-se e colocou as mãos nos joelhos. Ela caminhou na frente de Saul e, com uma mão delicada e branca, acariciou levemente a bochecha de Saul. O líquido turvo no crânio de vidro derramou para frente, e inúmeros globos oculares apareceram, grudados no vidro, todos olhando fixamente para Saul. Preciso do cérebro de um aprendiz de primeira linha, de preferência de um aprendiz de segunda linha. Capítulo 35. Para ser honesto, pela aparência da Sênior Concha, Saul sentiu que ela provavelmente nem precisava de um cérebro. Ele abaixou a cabeça apressadamente, com medo de que ela pensasse que ele estava zombando dela. Você se lembra? Concha apertou os ombros de Saul um pouco mais. Saul imediatamente começou a suar frio por causa da dor. Sim, eu lembro, ele gaguejou rapidamente. Concha finalmente me soltou. Ótimo. Lembre-se, pelo menos um cérebro de aprendiz de primeira classe por mês. Mas e se não houver tantos cadáveres de aprendizes de primeira classe? Concha olhou para Saul de cima. A ternura de antes havia desaparecido completamente, revelando um lado dela que ela não se preocupará em esconder. Então você terá que descobrir sozinho. E lembre-se, se a cota não for atingida, não lhe darei a segunda poção. Ela se virou e foi embora, deixando Saul com um pequeno frasco de poção. Era armazenado em uma garrafa de vidro, selada com uma rolha, coberta por um pedaço de couro amarrado firmemente com fio de seda, como se tivesse medo de vazar. Mas a primeira coisa que Saul fez depois que ela saiu foi remover cuidadosamente a tampa. A poção era transparente e, quando agitada, produziu algumas bolhas. Com uma expressão séria, Saul se inclinou e cheirou suavemente. Um leve aroma metálico. Não foi exatamente uma falta. Ele rapidamente fechou a garrafa novamente, enrolando o couro novamente ao redor da boca. Algo se agitou em seu coração e ele sentou-se imediatamente para começar a meditar. Depois de um tempo, Saul abriu os olhos. Minha eficiência na meditação aumentou. Só um pouquinho, mas como tenho tão pouca magia, a diferença é bem óbvia. Melhorou bastante. Ele olhou incrédulo para o frasco sobre a mesa. Só de sentir o cheiro, ele já conseguia sentir seus efeitos. Essa coisa foi incrível. Se funcionasse como Concha disse, engolir tudo de uma vez e dormir o dia inteiro, ele não se tornaria um aspirador de partículas elementares ambulante? Mas o preço foi enorme. O livro de capa dura o havia avisado. Se ele bebesse tudo, em 3 anos ele se tornaria um material de elenco de outra pessoa. O que ele seria então? Um pedaço de carne morta magicamente rica? Ou um cadáver ambulante? E ainda assim o Sênior Concha esperava que ele terminasse tudo em um mês. Sem expressão, Saul cuidadosamente colocou o frasco perto do peito. Mesmo sem o aviso do livro de capa dura, ele não tinha intenção alguma de bebê-lo. Mantê-lo servia a 2 propósitos. Primeiro, para tranquilizar Concha, afinal, ele ainda planejava se agarrar àquela perna longa e pálida dela para lidar com Sid. E segundo, a potência insana da poção o fez querer estudá-la mais. Era uma pena que ela só tivesse validade de um mês. Talvez o livro de capa dura possa me ajudar a melhorar um pouco, murmurou Saul, ainda relutante em abrir mão dos enormes benefícios que a poção oferecia. Uma droga milagrosa que aumenta a eficiência da meditação com apenas uma cheirada. Espera aí. Só uma cheirada resolve? Saul mergulhou em pensamentos profundos. No dia seguinte, Saul apareceu na sala de aula pública com olheiras, apenas para encontrar Kelly, que parecia tão privada de sono quanto ele. Eles trocaram um olhar e, com entendimento silencioso, optaram por não comentar sobre a aparência um do outro. Eles andavam em sincronia, moviam-se em sincronia e sentavam-se juntos no canto de sempre. No momento em que se sentaram, Kelly bocejou de repente. Lágrimas escorriam dos cantos dos seus olhos, apenas para serem enxugadas impiedosamente com as costas da mão. Você parece exausto.
Ficou acordado a noite toda de novo? Perguntou Saul, embora não estivesse em posição de criticar. Eu simplesmente sinto a pressão do tempo. Essas pessoas mas não vão esperar que a gente fique mais forte. Por pessoas mas, Kelly se referia à Sociedade de Ajuda Mútua, o grupo que havia feito algo com ela poucos dias antes, fazendo-a agir de forma estranha. Ela sempre foi orgulhosa, a aprendiz mais rápida entre os novos aprendizes deste ano. Com exceção de Saul, cujo progresso era difícil de avaliar, Kelly se considerava extremamente diligente. Mas desde aquele incidente com a Sociedade de Ajuda Mútua, onde algo parasitário tomou conta dela sem que ela percebesse, Kelly percebeu o quão ridículo era se comparar apenas com seus colegas. Mesmo uma pequena diferença na classificação pode significar a diferença entre predador e presa. Fraqueza era pecado. Se você apenas prestasse atenção onde pisa ao escalar uma montanha íngreme, nunca veria a pedra gigante caindo de cima. Então ela trabalhou ainda mais. Se alguém pudesse incorporar a essência de Grind e Hassel, esse alguém era Kelly. Saul não sabia da extensão total da determinação de Kelly, mas sabia o quanto ela estava orgulhosa. O que aconteceu na Sociedade de Ajuda Mútua feriu seu orgulho tão profundamente que ela não teve escolha a não ser abaixar a cabeça. Mas ele também sabia que, embora Kelly ainda fosse apenas uma garotinha, ela não era do tipo que se deixava abalar por um único contratempo. Você notou, disse Kelly em voz baixa, com os olhos fixos em um canto da sala de aula, que eles não parecem mais estar agindo de forma estranha. Saul manteve a cabeça baixa, lendo, mas seus olhos se ergueram para uma rápida olhada. No canto da frente da sala, Doze e Rock ainda estavam sentados ao lado de Duke, conversando com uma garota na fileira de trás. Kelly disse que o nome da garota era Jenna. Certa vez, ela tentou convidar Saul para a Sociedade de Auxílio Mútuo, mas ele a interrompeu antes que ela pudesse falar. Jenna ainda parecia um pouco tímida, mas era possível perceber que ela gostava de estar cercada de garotos. Saul olhou apenas por um segundo, mas foi o suficiente para ver que Duke parecia distraído, Doze estava presunçoso como sempre, e Rock, provavelmente o covarde, parecia positivamente deslumbrado toda vez que seus olhos pousavam em Jenna. A juventude. Mas então ele se lembrou de que todos faziam parte da Sociedade de Ajuda Mútua e se corrigiu. Breve juventude. Tenho observado eles nos últimos dias, continuou Kelly em voz baixa. Tirando aquele primeiro dia de volta, eles não demonstraram nenhum comportamento estranho. Mas pesquisei um pouco. Aquela Sociedade de Ajuda Mútua existe há anos. Anos? Então, os veteranos. Muitos deles também poderiam ser membros? A ideia de que muitas pessoas ao redor deles pudessem estar secretamente hospedando parasitas, prontos para se transformarem em marionetes irracionais a qualquer momento, causou arrepios em Saul e Kelly. Era como andar por um corredor onde todos os transeuntes sorriam para você inconscientemente. Nem todos poderiam participar, disse Saul, tentando tranquilizá-la. O Sr. Byron não tinha um jeito de lidar com eles? Kelly mordeu o lábio. Às vezes, ela ainda acordava de pesadelos e tocava a cicatriz na cabeça. Mas nem o Sr. Byron quer se envolver com eles. Há alguns dias, Jenna me convidou novamente para ir a uma das reuniões deles. Eu não fui. Saul não foi convidado novamente, mas ele concordou, foi uma pena. Não foi fácil se livrar de grupos como esse. Às vezes não era tão simples quanto simplesmente recusar, principalmente quando as pessoas por trás disso tinham intenções mais sombrias. Tenha cuidado, alertou ele. Não dê a eles o motivo para te atacarem. Tudo bem. Eu contei para Jenna que o mentor Gudu me pediu para ajudar no laboratório dele. Kelly jogou o cabelo para trás. Eles não ousariam mexer com o mentor. Então ela acrescentou, você deveria tentar encontrar o Sr. Byron com mais frequência. Se as pessoas por trás da Sociedade de Auxílio Mútuo virem você se aproximando dele, talvez nem ousem mexer com você. Mas Saul balançou a cabeça. O Sr. Byron tem quase 30 anos. Ele está prestes a deixar a torre. Ele contou a Kelly o que havia aprendido. Se um aprendiz de segundo grau não avançasse para terceiro grau até os 30 anos, seria expulso da torre. Kelly ficou chocada, mal conseguindo conter a voz. Então é por isso que todos aqueles de segundo grau que se juntaram às facções nobres são tão velhos. Eles foram expulsos da torre? Eu me pergunto quando poderemos deixar este lugar. Desde que chegou a este mundo, Saul nunca havia saído da torre. Sua amplitude de movimento era extremamente limitada. Ele praticamente tinha esquecido como era o sol. Se não fosse pelos seus dias cheios de estudos e trabalho, ele provavelmente já teria enlouquecido. Capítulo 36. Ao ouvir a pergunta de Saul, Kelly apoiou o queixo nas duas mãos e murmurou, não adianta muito sair. Tudo está em guerra. Ou nações lutando contra nações, ou raças se chocando. A Torre dos Magos de Gorsa pode ser perigosa e assustadora, mas pelo menos mantém a área ao redor sob controle. É um lugar onde podemos nos concentrar nos estudos. Saul ainda estava curioso sobre o mundo exterior. Afinal, ele era um recluso passivo naquele momento. Ainda é tão caótico assim lá fora? Claro, disse Kelly. No mundo mortal, o poder muda com base na ascensão e queda das facções de magos. Antes de vir para cá, ouvi falar de um grupo de magos exterminando o outro, e o país que eles controlavam foi imediatamente dividido pelas nações e tribos vizinhas. O mundo mágico. Ele se perguntou se o mundo lá fora era tão estranho e assustador quanto a própria Torre do Mago. Kelly, você sabe como as pessoas de fora veem a Torre do Mago de Gorsa? Saul tentava avaliar sua posição. O mestre da torre aqui é um mago verdadeiro de segundo grau.
Normalmente magos de segundo grau conseguem influenciar alguns territórios e cidades vizinhas. Aos olhos dos plebeus, este lugar é um covil de demônios devoradores de homens. Mas para os nobres com poder e influência é o berço de figuras poderosas que podem governar o mundo. Eles temem a torre, mas também confiam nela. Meu pai é o duque do território das Terras Altas. Ele só herdou o título porque meu avô era um aprendiz de mago de segunda classe. É por isso que o território das Terras Altas não foi para o primo do meu pai, mas sim para o meu pai. Então Kelly era filha de um duque, não era de se admirar que ela tivesse trazido tantos cristais mágicos e tesouros quando chegou. Quando meu pai herdou o ducado, começou imediatamente a ter filhos como um louco. Cada vez que um nascia, ele testava suas aptidões mágicas. Se não tivessem, ele os jogava em algum lugar aleatório para serem criados. Mas se tivessem, como eu, ele os criava com cuidado até os 12 anos, depois os mandava para uma torre mágica. Aproveitando a proteção da geração passada e esperando continuar colhendo recompensas da próxima, hein? Mas criar filhos apenas como ferramentas. Ele não tinha medo de que isso voltasse para mordê-lo um dia? Há outras pessoas na sua família com aptidão para magos? Perguntou Saul. Kelly assentiu como se fosse a coisa mais natural do mundo. Linhagens de magos têm mais probabilidade de gerar filhos com aptidão. Tenho 2 irmãos mais velhos. Eles foram enviados para facções diferentes de magos, mas o talento deles não era tão bom quanto o meu. É por isso que fui mandada para este lugar tão longe. Gorsia tem um nome famoso, e é mais difícil de entrar do que a maioria. Ao falar sobre seu talento superior, Kelly não pareceu particularmente orgulhosa. Em vez disso, estufou as bochechas e cerrou os punhos. De qualquer forma, preciso me tornar um aprendiz de terceiro grau antes de completar 30 anos. Não vou voltar só para servir de apoio para um bando de nobres inúteis. Aprendiz de terceira patente, hein? Saul pensou na terrivelmente poderosa concha. Seria o motivo dela querer que ele roubasse os cérebros de aprendizes de primeira e segunda classe para ajudá-la a chegar à terceira classe? Nem mesmo o impressionante Byron conseguiu se tornar um aprendiz de terceira classe antes dos 30 anos. Nunca vi um aprendiz de terceira classe aqui na torre, murmurou Saul. Eu também não, disse Kelly. Nunca vi nenhum de perto. Ouvi dizer que eles estão sempre viajando ou fazendo pesquisas. Os 2 suspiraram ao perceber como os aprendizes de terceiro grau pareciam ainda mais misteriosos do que os magos verdadeiros. Por fim, a conversa desapareceu e eles voltaram a se concentrar nos estudos. Mas os pensamentos de Saul continuavam divagando. Às vezes ele pensava, com a minha péssima sorte, eu nem deveria pensar em me tornar um soldado de terceira patente antes dos 30, mas como? Será que eu sobreviveria até os 30? Às vezes ele pensava, vamos lá, eu sou um transmigrador, não posso envergonhar meus antecessores. Vou continuar com este livro de capa dura se for preciso. Outras vezes ele revisava mentalmente os procedimentos para o experimento da tarde, lembrando-se repetidamente de quais partes exigiriam cuidado extra. E assim a aula de estudos gerais da manhã passou em um borrão de distração. Depois de sair da sala de aula barulhenta, Saul seguiu um caminho em espiral descendente. Cada vez menos pessoas caminhavam com ele. Kelly se despediu dele no 6º andar. Ele continuou descendo. Até a luz das velas parecia diminuir à medida que ele descia. Um leve cheiro de podridão chegou ao seu nariz. Saul empurrou a primeira porta vermelha e se trancou lá dentro. Uau! Ele exalou profundamente. Em algum momento, entrar na câmara de cadáveres no 2º andar da Torre Leste se tornou uma fonte de conforto. Não porque fosse seguro ali, mas porque essa era a base de sua força e sobrevivência. Não sou um gênio, disse a si mesmo. Se eu estudar seguindo as regras como Kelly, nunca vou passar na prova em 2 meses. Ele olhou para seu armário, que estava cheio de ferramentas experimentais. Saul sabia que uma vez que começasse a modificação corporal, não haveria mais volta. Quem sabia o que ele se tornaria depois da transformação? Será que ele acabaria como o horripilante Concha? O grotesco Gudo? Ou como Mônica, que parecia estar em constante dor? Mas se ele não seguisse em frente, mais cedo ou mais tarde seria arrastado para o abismo por inimigos mais fortes. Saul olhou para seu corpo magro e frágil e murmurou, desculpe, mas vou fazer algumas coisas ruins com você. Espero que sua alma já tenha encontrado um lugar para reencarnar. Ele foi até o armário e tirou os materiais que vinha preparando secretamente no último mês. Ele acendeu o caldeirão e despejou o líquido base. Todos os tubos de ensaio e beckers foram cuidadosamente limpos. Tudo o que ele poderia precisar estava disposto ao seu alcance. Saul começou seu caminho de autodestruição. Originalmente, ele havia planejado seguir o exemplo do veterano Mark e modificar suas mãos. Depois de ganhar o olho fantasma do som, ele até considerou enfiar aquele globo ocular na própria órbita. Mas depois de pensar um pouco, ele desistiu da ideia. Os olhos eram frágeis e sensíveis, e se algo desse errado e ele perdesse a visão, seria desastroso para seu futuro. Como era seu primeiro experimento, ele decidiu começar com algo mais seguro, um órgão que não seria tão crítico se desse errado. Ontem à noite, a poção que ele recebeu de Concha lhe deu uma nova ideia. Se apenas sentir o cheiro da poção melhorava sua meditação, isso significava que a cavidade nasal também podia absorver os efeitos da poção. Além disso, a pele também tinha poros. Em sua vida passada, havia curativos que podiam curar, e houve casos de envenenamento pela pele. Valeu a pena tentar ambos. No final, Saul escolheu a opção mais arriscada, a cavidade nasal. Não porque ele gostasse do perigo.
Ok, talvez ele gostasse de um pouco de perigo, mas principalmente porque ele pode não ter tempo suficiente para tentar várias abordagens. Ele precisava daquele com maior eficiência e taxa de sucesso. Espero não acabar com o nariz de porco. Ele pegou seu caderno, que continha uma lista de procedimentos e precauções do livro Entendimento de Green sobre Modificação Corporal Feiticeira. Depois de revisar os passos uma última vez, ele começou oficialmente a preparar os materiais. Se o livro de capa dura tivesse pensamentos, provavelmente questionaria sua existência. Nunca antes isso havia disparado tantos alertas de morte. Às vezes a cada 30 minutos. Às vezes a cada 5 segundos. O apresentador não parava de ter ideias suicidas. O menino sempre tinha algum ingrediente indescritível em mãos, pronto para jogar no caldeirão já abarrotado. Mesmo quando o livro parava a tempo, ele imediatamente mudava para outro plano igualmente imprudente. Você morreu, ponto. Você morreu. Você morreu. Você morreu uma morte horrível e mutilada. Saul, sim, entendi minha culpa. Saul, eu não vou mudar. Se o livro de capa dura soubesse que acabaria como um testador de sensibilidade, teria implorado ao seu antigo dono para estabelecer um limite diário de 3 avisos de morte, em vez de ser abusado repetidamente por esse pequeno maníaco sem noção e destemido. Este dedo de ouro nunca foi feito para lidar com esse tipo de loucura. Capítulo 37. Quando Saul percebeu que não importava o material que pegasse, o livro de capa dura só mostrava uma única palavra, morte, e ele sabia disso. Ele havia atingido o limite. Não o limite do livro, mas o do caldeirão. Mesmo a olho nu, ele conseguia ver claramente a pasta violeta espessa e pegajosa borbulhando ocasionalmente, agitando alguns órgãos vagamente familiares que rapidamente afundavam novamente. Como um homem se afogando lutando incansavelmente, apenas para sucumbir sob a superfície e se tornar uma confusão de ossos e lama. Com uma expressão sombria, Saul agarrou a alça do caldeirão e despejou seu conteúdo na grande caixa de cadáveres. A lixeira fornecida pela Wizard Tower era uma maravilha. Não importa o quanto um cadáver se contorça ou se debata, no momento em que é jogado para dentro, ele fica quieto como um cordeiro. Saul observou a mistura começar a reagir com os convidados na lixeira, formando uma espécie de reação química indescritível. Antes que a fumaça se espalhasse, ele rapidamente fechou a tampa. Ele se endireitou e olhou para o recipiente que se contraía levemente, balançando a cabeça e suspirando. Como esperado, com meu escasso conhecimento atual de magia, tentar ter sucesso por pura sorte era uma aposta arriscada. Ou talvez qualquer coisa envolvendo modificação olfativa esteja além da minha compreensão por enquanto. Devo tentar uma direção diferente? Ele se virou para olhar os materiais restantes na bancada do laboratório, estimando que ainda tinha o suficiente para arruinar mais algumas tentativas. No canto da bancada havia um livro cheio de páginas de anotações manuscritas. Escrito na linguagem da vida anterior de Saul, ele catalogou as inúmeras maneiras de morrer mencionadas no livro de capa dura durante a experimentação. Saul analisou e categorizou cuidadosamente cada causa de morte registrada para fazer engenharia reversa das características dos materiais usados e seus efeitos potenciais na preparação de poções. Ele refinou sua direção por meio de deduções e resumos constantes. Foi um caso clássico de trabalhar de trás para frente a partir do resultado para descobrir o processo. Um método que nenhum outro mago ousaria imaginar. Toque! O som de velas acesas interrompeu a linha de pensamento de Saul. Ele suspirou, arregaçou as mangas novamente e se concentrou novamente. Por mais doloroso que fosse ter um momento de inspiração interrompido, os clientes significavam uma coisa: um fornecimento contínuo de materiais experimentais. Pesquisar costumava ser monótono, principalmente quando você não entendia os fundamentos do que estava fazendo. Depois de 5 longos dias de monotonia, Saul finalmente recebeu um novo hóspede no 6º dia, um aprendiz de primeira classe. Este não era um aluno novo. Saul nunca o tinha visto antes e não fazia ideia de como ele morrera tão repentinamente, com os olhos arregalados de terror impotente enquanto olhavam para cima. Aquele olhar para cima quase empurrou toda a íris para baixo da pálpebra superior, como se algo lá em cima tivesse chamado toda a sua atenção. O corpo estava incompleto. O veterano Hayden, que cuidava da etapa anterior do processo, costumava ser meticuloso, o que significava que a colheita de Saul desta vez estava faltando. Depois de verificar e encontrar pouca utilidade, Saul teve que se contentar com a cabeça. Ele armazenou os órgãos coletados em uma caixa do tamanho certo. Então, usando o couro amarelo claro que Concha lhe dera, ele embrulhou a caixa inteira e a colocou de lado. Quanto ao resto dos convidados, eles foram jogados na lata de cadáveres. Quando chegou a hora de bater o ponto, Saul ficou parado na porta, espiando nervosamente com a caixa bem embrulhada nos braços. Foi a primeira vez que ele tirou um cadáver do necrotério. Mesmo com a garantia de Concha, ele ainda estava nervoso. As regras na Torre do Mago nem sempre importavam, contanto que ninguém descobrisse. Alguém como Concha, com sua força, não precisaria vasculhar cadáveres para colocar as mãos no cérebro de um aprendiz de primeira classe. Ela poderia criar algumas quando quisesse. Mesmo assim, ela fez de tudo para internar Saul no necrotério, só para ganhar um cérebro por mês. Claramente a torre valorizava seus aprendizes. Tirar algumas escondidas era uma coisa, mas exagerar, e o preço seria alto demais.
Se eu não conseguir contrabandear o material, vou deixá-lo no necrotério para Concha buscar mais tarde. De qualquer forma, os criados nunca tocam em nada fora da estação de trabalho, ele se tranquilizou. Sempre tenha um plano B antes de fracassar. Segurando a caixa, Saul saiu silenciosamente do necrotério. Para evitar encontrar colegas ou alunos mais velhos, ele esperou deliberadamente até quase 8 horas para sair. As luzes do corredor estavam mais fracas agora do que à tarde. Até as chamas bruxuleantes das velas pareciam instálo a se apressar. No final do corredor, Saul avistou uma figura corpulenta caída contra a parede como um cadáver. Ele deu um passo à frente. O nariz do homem se contraiu. Saul instintivamente abraçou a caixa com mais força, pronto para fugir. O homem virou o rosto para Saul, com as narinas dilatadas novamente. Silêncio. Saul podia ouvir sua própria respiração. Então, o homem se moveu. Usando uma mão para se apoiar, ele se levantou lentamente. Embora ficar de pé possa não ser a palavra certa, era mais como se ele tivesse se levantado mantendo a cabeça baixa, ombros curvados, com cuidado para não bater o crânio no teto. Mesmo cego, o homem caminhou direto na direção de Saul. Isso é ruim. Saul recuou até encostar as costas na parede fria de pedra. Uma sensação de dormência percorreu seu estômago. Pego. Por que o livro não me avisou? Se ser pego não fosse fatal, talvez eu pudesse evitar a punição devolvendo as coisas agora? Ele olhou para a porta vermelha não muito longe, pensando se deveria simplesmente guardar a caixa de volta. Talvez eles pegassem leve com ele. Mas então o homem mudou de direção. Assim que Saul levantou um pé, ele hesitou e o colocou de volta no chão. O homem entrou no necrotério, parando precisamente na estação de trabalho e arrastando a lata de cadáveres de baixo. O recipiente pesado parecia um suporte de espuma em sua mão. Sem esbarrar em nada, o gigante saiu suavemente do necrotério. Vire à direita. Saul ficou ali em silêncio, observando o homem entrar no corredor escuro como breu, segurando a lixeira como se não fosse nada. Seus passos pesados ecoaram, e depois desapareceram. Hora de ir. Ele estava livre. Recuperando a consciência, Saul percebeu que era tarde e saiu correndo com a caixa nos braços. A Torre Leste era perigosa para um aprendiz de primeira classe, especialmente alguém como ele, que só conhecia 2 magias fracas de nível 0 e tinha poucos meios de autodefesa. O caminho mais próximo entre as torres leste e oeste ficava no 5º andar. Enquanto ele corria, algo começou a parecer estranho. Ele só precisava dar 3 voltas para ir do 2º ao 5º andar. Mas ele não estava correndo há muito tempo sem se virar. Uma inquietação tomou conta de seu peito, mas ele não ousou parar. Sua cabeça pesava. Ele estava desequilibrado. Ele estava prestes a cair. Era como se algo tivesse emergido do topo de sua cabeça, crescendo até virar uma massa oscilante que desequilibrou seu centro de gravidade. Saul tentou olhar para cima, mas congelou. Ele pensou naquele aprendiz de antes. Aquele cujos olhos se esforçaram para cima como se quisessem vislumbrar algo no topo de sua própria cabeça. Saul derrapou e parou. E quando ele parou, algo balançou rapidamente na frente de seu rosto. Uma testa lisa, um vislumbre de olhos, algo pendurado para baixo, e então se levantando rapidamente devido à tensão. O que diabos é isso na minha cabeça? É claro que a Torre do Mago não tinha amor por ele. Enquanto outros podiam andar pelo rio sem se molhar, ele era do tipo que caía na água logo de cara. Seu talento mental lhe deu os meios para sobreviver, mas também o colocou à beira da morte. Ele levantou lentamente uma mão. Dedos passaram por sua testa, mas pararam no ar. E se eu realmente tocar em alguma coisa? Ele retirou a mão. Mantendo a cabeça imóvel, ele olhou para o livro de capa dura. Você pode responder alguma coisa? Nenhuma resposta. A tensão desapareceu dele. Nenhuma reação do livro. Legal. Ainda segurando a caixa, mesmo suspeitando que o culpado estava lá dentro, Saul não afrouxou o aperto. Ele caminhou firmemente até a parede e calculou a distância. Prazer em conhecê-lo. Com os dentes cerrados e fúria na voz, ele fez uma reverência repentina de 90 graus em direção à parede. Sua figura se tornou um borrão em movimento. Baque. Algo bateu com força na parede. Salpicos. Seguido pelo som inconfundível de algo molhado se quebrando. Saul ficou de pé novamente, com um líquido frio escorrendo pela sua cabeça. Era como se alguém tivesse jogado shampoo diretamente em seu couro cabeludo, congelando, escorrendo lentamente. Com a expressão inexpressiva, ele limpou uma camada grossa da testa para manter a gosma longe dos olhos. Não deixe a porta bater em você ao sair. Capítulo 38. Coberto de lodo e segurando a caixa nos braços, Saul continuou subindo. Talvez ele tivesse quebrado alguma ilusão ao perceber de repente que já havia chegado ao 6º andar da Torre Leste. À sua esquerda, estava a mesma parede rúnica que outrora deixara todos os recém-chegados tontos e desorientados. Mesmo com sua força mental atual, Saul não ousou olhar por muito tempo. Ele não tinha certeza do porquê o mundo antes embaçado de repente ficou claro novamente, mas só agora ele notou uma dor aguda na testa. Provavelmente por ter se curvado muito forte em frente à parede antes, arranhando um pouco a pele. Feri o inimigo em 100, perdi 0,1 eu mesmo. Valeu a pena. Então, outro pensamento sério lhe passou pela cabeça. Tenho que voltar e tomar um banho rápido. Quem sabe se essa coisa não vai causar uma infecção.
Mas ele tinha que entregar o que estava em seus braços para a concha primeiro, de jeito nenhum Saul dormiria com uma cabeça decepada ao lado dele. Ele voltou pelo corredor até a Torre Oeste e continuou subindo a rampa inclinada. Os andares 6 a 9 eram as áreas de atividade dos aprendizes de primeira classe. Eram pouco mais de 8 horas. A Torre Leste estava silenciosa como um túmulo, mas a Torre Oeste ainda fervilhava de vida. Algumas pessoas notaram Saul caminhando pesadamente em direção ao local e começaram a sussurrar suavemente. Outros observavam o embrulho de couro amarelo em seus braços, cheios de curiosidade, mas graças à reputação atual de Saul, ninguém ousava se aproximar. Saul ignorou os olhares ao seu redor e continuou andando passo a passo firme. Assim que ele deixou a área de primeira classe, o 10º andar, lar dos aprendizes de segunda classe, ficou em silêncio novamente. Ninguém ficava nos corredores conversando ou trocando ideias sobre o dia. As portas dos dormitórios que ladeavam o corredor estavam todas bem fechadas, não importava a hora. Saul inclinou a cabeça ligeiramente. Ele ainda se lembrava de quando era um empregado e vinha aqui para limpar os corredores. O choro atrás das portas, o lixo espalhado e aquela poça de sangue. Aquela poça mudou sua vida. Mas antes que Saul pudesse pensar mais profundamente, um som fraco ecoou à sua frente. Ele voltou a prestar atenção e olhou para a encosta. Na curva que levava ao 12º andar, exatamente onde as sombras se tornavam mais densas, um par de botas de couro preto apareceu. Quem sabia há quanto tempo a pessoa estava ali? Saul não parou de andar, apenas levantou a guarda enquanto avançava, seu olhar lentamente saindo das botas. Um homem emergiu das sombras na curva. Era Sid, que estava longe da torre há mais de um mês. Ele olhou silenciosamente para Saul, com sombras nublando seus olhos. Mas quando Saul se aproximou, os lábios de Sid de repente se curvaram em um sorriso frio e exagerado. Ver seu superior e nem sequer cumprimentá-lo? Olá, Sênior, Saul cumprimentou respeitosamente, até mesmo fazendo uma leve reverência. Sid não esperava que Saul fosse tão obediente, tão diferente do garoto apavorado de um mês atrás, aquele que quase foi morto por ele em pânico. Depois de cumprimentá-lo, Saul continuou caminhando calmamente. Seu rosto exibia um sorriso educado, mas internamente ele estava em alerta máximo. Os dois passaram perto, quase se esbarrando. Você acha mesmo que o mentor se importa com a vida de um novato de primeira classe? Assim que alguém mais útil aparece, você vira lixo para ser jogado fora. Saul se virou para encará-lo. De pé, na altura do peito de Sid, teve que levantar o queixo só para encará-lo. Ele sorriu docemente. Não tinha ideia de como a gosma em sua cabeça fazia aquele sorriso parecer, mas manteve o tom respeitoso. Obrigado pelo conselho, Sênior. Vou me esforçar para continuar aumentando o meu valor. Sid soltou um sorriso irônico, claramente impressionado com a falta de autoconsciência de Saul. Se o talento pudesse ser substituído pelo esforço, o caminho não estaria cheio de tantos ossos perdidos. Saul não respondeu, ele apenas olhou calmamente para Sid. Ele vai me atacar diretamente? Não é tão tarde, não tem ninguém por perto. É uma boa chance. Mas o livro de capa dura não reagiu. Sid não ousa atacar. Saul ficou mais calmo. O homem não disse mais nada com as mãos nos bolsos do casaco enquanto caminhava de volta pelo caminho, quase de bom humor. Saul esperou até que a figura de Sid desaparecesse antes de se virar e continuar sua subida. Ele não ousa, ou melhor, não pode me tocar, pensou Saul enquanto caminhava. Eu devia ter percebido antes. Ele não conseguiu me matar na biblioteca, e até mandou Brown atrás de mim depois. Sid está tentando me matar esse tempo todo, mas ele nunca fez isso sozinho. Os olhos de Saul brilharam. Não pode ser por causa do mentor. Quando eu era apenas um servo, ele poderia ter me matado sem consequências, e no entanto não fez. Será que Sid não consegue matar? Saul imediatamente descartou essa ideia. Sid matou aquele garoto gordinho que pagou propina para passar no teste, bem na frente de todos os novos recrutas. Então talvez ele não possa me matar? Quanto mais Saul considerava isso, mais sentido fazia. Seus olhos se voltaram para o livro de capa dura. O Sid está procurando o livro, e esse livro é o livro de capa dura no meu ombro. Talvez ele não esteja tentando me silenciar. Talvez ele queira me matar só para pegar este livro. Era um pensamento absurdo, selvagem, infundado. Mas isso explicaria o comportamento bizarro de Sid todo esse tempo. Ele queria Saul morto, mas se recusou a fazer isso ele mesmo. Saul parou de andar, olhando atordoado para o pequeno embrulho em suas mãos com a mente divagando. Esta noite tinha sido a oportunidade perfeita para Sid. Saul carregava uma cabeça decepada, proibida e perigosa. Seu próprio cabelo ainda estava viscoso e repugnante. Se Sid tivesse atacado naquele momento, ele poderia facilmente ter culpado a morte de Saul por algum incidente sobrenatural. Mas ele não fez nada, apenas proferiu alguns insultos. Matar o dono do livro de capa dura significa que você não poderá obtê-lo. Essa frase surgiu na cabeça de Saul. Se eu estiver certo, Sid sabe muito sobre o livro de capa dura. Mas, se for verdade, por que ele jogou na minha cabeça? Saul franziu a testa. O livro era misterioso demais, nunca se apresentava, e na maioria das vezes Saul tinha que descobrir as coisas sozinho. Não importa. Quer Sid saiba ou não sobre o poder de prever a morte, já somos inimigos. No momento estou muito fraco, só posso improvisar e me agarrar ao meu patrono com unhas e dentes. Saul retomou a escalada. Sid definitivamente atuará novamente. Ele mal deu alguns passos antes de parar novamente.
Tem alguma coisa errada. A atitude do Cid hoje foi estranha. No começo ele estava sombrio e pensativo, mas depois da conversa ele foi embora quase alegre. Ele já fez o próximo movimento. Saul lembrou-se das palavras de Cid anteriormente. Você acha mesmo que o mentor se importa com a vida de um novato de primeira classe? Assim que alguém mais útil aparece, você vira lixo. Mentor, novato, alguém mais útil. Saul estreitou os olhos. Cid deixou a torre para recrutar um novo novato, alguém para me substituir na sala dos cadáveres? Se Cas não tivesse acolhido Saul, ele nunca teria tido esse mês de descanso. Mas essa proteção provavelmente teve um preço, seu trabalho na sala de cadáveres. Cas provavelmente não queria que seu novo funcionário morresse tão rápido, mas se alguém ainda mais adequado para o trabalho aparecesse, Cas pode não insistir em ficar com Saul, e Saul não acreditava que o mentor tivesse qualquer afeição real por ele. Principalmente agora, Cas raramente ia à sala de cadáveres, desde que as habilidades de dissecação de Saul melhoraram. Contar com os sentimentos de Cas para protegê-lo novamente? Não é realista. Saul olhou para o pacote em suas mãos e apressou o passo. Ele precisava encontrar a pessoa cuja proteção ele tinha acabado de implorar. Eu fiz o trabalho. De jeito nenhum você vai me deixar morrer, né? Você ainda precisa de um cérebro, não é? Concha não ficou nada satisfeita quando Saul veio direto bater em sua porta. Ela o puxou para dentro, e o garoto cambaleou até o chão enquanto os globos oculares na redoma de vidro pressionavam a superfície vermelhos, esbugalhados e prontos para explodir. Que diabos você está fazendo vindo direto para cá desse jeito? Capítulo 39. Concha achava que Saul não deveria ser tão estúpido. Toda vez que ela ia procurar Saul, era sempre no meio da noite, quando não havia ninguém por perto. Mas como Saul ousaria aparecer na porta dela por volta das 8 horas, pavoneando-se em plena luz do dia com uma cabeça humana nos braços? Embora Concha já tivesse verificado o corredor e confirmado que estava vazio, quem sabia quantas pessoas poderiam ter visto Saul subindo? Ela não esperava que, por não dar mais um lembrete, Saul exporia sua existência tão facilmente. Concha jogou Saul no chão com uma explosão de força avassaladora. Um pedaço de couro amarelo caiu de seus braços. A caixa rolou para mais longe, sua tampa caiu e uma cabeça aterrorizada e sem vida rolou para fora. Seus olhos ainda estavam revirados para cima, olhando ferozmente para o topo de seu próprio crânio. Ao ver que era a cabeça de um aprendiz de primeira classe, a raiva de Concha diminuiu um pouco. Você acha que pode usar isso para me ameaçar? Deixa eu te dizer uma coisa. Mesmo que alguém descubra, você é quem vai morrer. Eu só teria que pagar alguns créditos. Você entendeu mal, Sênior. Como Saul poderia estar tentando ameaçar Concha? Esse movimento dele foi chamado de tomar emprestado o poder do tigre. Se funcionasse, talvez ele pudesse colocar Cid e Concha um contra o outro. Saul não se deu ao trabalho de se levantar, apenas ficou sentado no chão. Com a cabeça baixa, ele contou tudo o que aconteceu desde o momento em que saiu do necrotério. Eu realmente não ousei ficar com essa cabeça comigo, então corri direto para cá. Me desculpe, Sênior. Depois de ouvir sua explicação, Concha ficou parada, refletindo em silêncio por um momento, com uma expressão pensativa. Ela olhou para o chão, agora sujo por Saul e pela cabeça decepada, e sentiu uma onda de irritação. Tem um banheiro aqui. Vai se lavar primeiro, a gente conversa depois. Saul agradeceu-lhe profusamente. Seu corpo inteiro estava pegajoso e desconfortável. Ele nem imaginava que tomaria banho na casa do seu superior, mas assim que Saul afundou na banheira de pedra quente e fumegante, mal começando a aproveitar o alívio da água morna em sua pele, o Sênior Concha corajosamente empurrou a porta do banheiro, entrou e sentou-se na cadeira em frente a ele. Sênior, estou tomando banho, disse Saul sem jeito, afundando um pouco mais na água. Embora tivesse apenas 12 anos e a mulher à sua frente não se qualificasse exatamente como uma mulher normal, ele ainda se sentia um pouco em desvantagem. Não precisa ser tímida. Já vi centenas de membros na mesa de dissecação, talvez mais. Conheço seu corpo melhor do que você. Se ainda tivesse pálpebras, Concha provavelmente teria revirado os olhos. Saul não teve escolha a não ser tratá-la como um enfermeiro e tentou relaxar, aproveitando a água quente e esfregando a sujeira do corpo. Os aprendizes de primeira classe não tinham o privilégio de tomar banhos de imersão, apenas um enxague rápido no chuveiro público. Concha olhou para as mãos de Saul antes de voltar ao assunto. Você disse que Cid te ameaçou? Sim. Pelo jeito que ele falou, parece que vou perder meu emprego no necrotério em breve. Saul olhou para Concha com pânico estampado no rosto. Desta vez, Cid trouxe alguns recém-chegados de volta à torre, disse Concha, já entendendo a implicação de Saul e compartilhando o que sabia. Será que algum dos recém-chegados tem uma aptidão mental maior? Saul franziu a testa preocupado. Se alguém chamar a atenção do mentor Cas, ele deu um sorriso amargo, os ombros caídos. Então talvez eu seja realmente expulso. Se Concha ainda tivesse pálpebras, ela definitivamente reviraria os olhos novamente. Você não precisa se preocupar com isso. Eu cuido disso. Você só precisa se concentrar nas tarefas que eu lhe dei. Certo, Sênior? Saul imediatamente deu um sorriso aliviado. Mas antes mesmo que suas palavras terminassem, Concha balançou os quadris e se aproximou. O coração de Saul disparou. Ele tentou se inclinar para trás, mas esbarrou na parede de pedra atrás dele. Concha colocou as duas mãos na borda da banheira, inclinou-se para frente e abaixou a cabeça até que a cúpula de vidro de seu crânio tocasse a testa de Saul.
Cid viu o que você trouxe de volta? De sua testa vinha uma sensação surpreendentemente quente e macia. Não parecia vidro, parecia pele delicada. Talvez a cabeça dela não tenha se transformado de fato numa cúpula de vidro assustadora. Talvez seja tudo apenas uma ilusão? O pensamento ingênuo mal havia se formado quando Saul o destruiu. Nessa torre mágica amaldiçoada, até mesmo uma pessoa de aparência normal tinha que ser tratada como um monstro em potencial, quanto mais alguém como Concha, que claramente não era normal. Saul não ousou levantar a cabeça. Ele sabia que os globos oculares dela provavelmente estavam saindo do fluido branco novamente, encarando-o com uma intensidade assassina. Toda vez que ele encontrava aqueles olhos, um arrepio percorria sua espinha, profundo e inabalável. Nenhuma quantidade de exposição poderia fazer com que isso parecesse normal. A supressão de uma forma de vida superior não poderia ser superada apenas pela coragem. Nem a água mais quente do banho conseguia aquecer o frio que emanava de sua alma. Não, senhora. Ele inconscientemente voltou ao seu antigo jeito de se dirigir a ela. Mas ele sabe que eu trabalho no necrotério. Ele deve ter adivinhado o que era. Concha ainda não se afastou. A pressão aumentou. O calor foi substituído por um frio cortante. Aquele frio parecia perfurar o crânio de Saul como uma furadeira elétrica. Preso entre o peso gelado em sua cabeça e a água fumegante do banho abaixo, ele lutava para respirar, ofegando por ar. Mesmo que ninguém estivesse cobrindo seu nariz ou boca, ele sentia que poderia sufocar a qualquer momento. Somente depois que Concha apreciou completamente a reação dele, ela finalmente se endireitou e o soltou. Você está tentando me provocar para negociar com o Cid? Ela riu. Você acha que vale tanto assim? Tente brincar comigo de novo e eu como seu cérebro. Cambaleando enquanto caminhava, Concha saiu do banheiro com uma instrução final. De agora em diante, só venha me ver depois da meia-noite. Enquanto Saul observava a porta do banheiro se fechar, ele lentamente submergiu a cabeça na água. Fui repreendido, pensou calmamente debaixo d'água, o medo de antes desaparecido. Mas já alcancei meu primeiro objetivo. Sênior Concha, assim que houver um conflito de interesses, haverá uma luta. Isso não é trapaça. É uma estratégia aberta. Com o cabelo molhado e bagunçado, Saul saiu do quarto de Concha em um estado lamentável. Se ele fosse um pouco mais velho, os eventos de hoje poderiam ter se tornado um boato interessante. Infelizmente, nessa idade, nenhuma das partes era do tipo que provocava fofocas. Torre Oeste, sexto andar. O corredor estava mais vazio. Alguns foram descansar, outros estudar, e alguns ainda se agarraram à rara oportunidade de socializar. Quando Saul passava, as conversas diminuíam, mas assim que ele saía, os sussurros zumbiam como mosquitos irritantes novamente. 12, Rock, Jena e Duke formaram um pequeno grupo. Todos eles se juntaram ao grupo de ajuda mútua. 12, Rock e Jena escolheram o caloroso e entusiasmado mentor Anze, que o veterano Lokai havia recomendado. Somente Duke, por algum motivo, voltou para o atributo sombrio mentor Kaz no último momento. Assim que a figura de Saul desapareceu atrás da porta do dormitório 603, Duke finalmente desviou seu olhar furtivo. 12 percebeu e riu baixinho. O que, Duke? Ainda guarda rancor de Saul? Ao ouvir isso, Jena voltou seus olhos curiosos para Duke. Ela não estava lá quando Duke e Saul se enfrentaram antes. E ela não era de fofocas, então não sabia dos detalhes do conflito deles. Duke sorriu rapidamente. O que há para guardar rancor? Eu só o acho irritante. Só isso. Todos nós passamos por um inferno e voltamos para ganhar nossas vagas como aprendizes. Ele simplesmente apareceu no meio do caminho e trapaceou para passar na prova. Suas palavras repercutiram nos outros, lembrando-os da atmosfera estranha no dia do teste. Ainda não entendi. A aptidão mágica dele era tão ruim. Como ele conseguiu passar? Disse 12. Lembro que o Sr. Cid claramente não queria que ele passasse, mas o Sr. Nick o deixou passar. O Sr. Nick parece frio, mas pelo visto ele tem um coração mole. A aptidão mágica dele é realmente tão ruim? Perguntou Jena intrigada. Naquela época, ela até convidou Saul para se juntar ao grupo de ajuda mútua, afinal, cada novo membro significava uma recompensa em forma de cristal mágico. Mas Saul a rejeitou categoricamente. Só de pensar nisso, Jena fez beicinho. É definitivamente ruim. Nem o nosso mentor o queria, respondeu Duke casualmente, mas no fundo, lembrava-se de que depois que o mentor Kaz levou Saul embora, o garoto nunca mais apareceu no laboratório. Será que Saul foi escolhido por Kaz para esse trabalho? Ao se lembrar daquele ambiente de trabalho aterrorizante e sangrento, Duke sentiu uma mistura de desgosto e inveja da qual não conseguia se livrar. Capítulo 40. Duke instintivamente não queria que ninguém soubesse que Saul, com quem ele havia entrado em conflito, agora estava sendo amplamente reutilizado pelo mentor Kaz. Então fique tranquilo, ele não vai passar no primeiro teste de jeito nenhum. Você não viu como ele parecia faminto por magia durante a aula de runas? Não importa o quão rápido alguém aprenda, se não conseguir conjurar nenhuma feitiçaria, de que adianta? 12, ainda ressentido pela repreensão de Saul, falou com clara hostilidade. Ele ainda acrescentou maliciosamente, pelo que o professor Gudu disse, qualquer aprendiz que não passar no teste será punido. Quem sabe talvez Saul seja mandado de volta para a função de servo. Não é, Rock? Sim, Rock respondeu sombriamente. A voz de Jena tinha um tom de pena. Mas isso é meio triste. Sim, Rock acrescentou rapidamente. Observando seu amigo constantemente lançar olhares furtivos para Jena, 12 revirou os olhos internamente.
Enquanto o grupo fofocava animadamente, a porta do quarto 603 se abriu. A conversa parou instantaneamente. Saul saiu do dormitório, foi até o quarto 604 ao lado e bateu. Chamou Kelly, que estava imersa em seus estudos. A torre recebeu novos aprendizes? É por quê? Kelly, ainda segurando um grosso rolo de pergaminho, olhou para Saul com surpresa. Não pensei que você se importasse com esse tipo de coisa. Há alguém entre eles com uma forte afinidade com as trevas? Perguntou Saul. Kelly abriu as mãos sem expressão, o pergaminho batendo contra o batente da porta com um som abafado. E você acha que eu me importaria com esse tipo de coisa? Saul ficou sem palavras mais uma vez com Kelly e não conseguiu evitar rir. Imaginei que você estaria curioso sobre um novo gênio. Nosso progresso nem se compara mais. Conversaremos de novo quando alguém finalmente nos alcançar, disse Kelly, erguendo uma sobrancelha para Saul, com uma das mãos sob o queixo. Mas você parece bem curioso. Quer que eu descubra para você? Não há necessidade. Com um olhar misterioso, Saul cruzou os braços e foi embora, deixando Kelly ali completamente perplexa. Que diabos ele está tramando? Só tentando torturar minha curiosidade? Kelly franziu os lábios pensativa, mas quando viu alguém caminhando em sua direção pelo canto do olho, rapidamente voltou para dentro e bateu a porta. Duke recebeu todo o impacto da porta batida, e o sorriso amigável em seu rosto imediatamente azedou. Atrás dele veio uma explosão de risadas zombeteiras, fazendo-o cerrar os punhos, desejando poder arrombar a porta. Mas agora todos sabiam. Kelly havia se tornado a favorita do mentor Gudu. Ela era frequentemente levada para receber instruções diretas e pessoais. Era um nível de tratamento especial com o qual a maioria dos aprendizes só poderia sonhar. Entre os novos aprendizes, circulavam rumores de que ela seria a primeira a avançar para o 2º grau, e poderia até mesmo chegar ao 3º grau em breve. Inúmeras pessoas estavam ansiosas para se aproximar dela. Mesmo o menor recurso que ela pudesse oferecer poderia ser suficiente para ajudar alguém a sobreviver aos testes de aprendiz. Mas Kelly, por alguma razão incompreensível, só queria ficar perto de Saul. Todo seu calor e alegria eram reservados somente para ele. Sem querer, isso só aumentou o ressentimento que os outros sentiam por Saul. Mas o próprio Saul, alvo de todo esse ressentimento, não se importava nem um pouco. 3h30 da manhã. Os olhos de Saul se abriram de repente. A névoa do sono se dissipou como uma maré recuando, e a clareza retornou à sua mente. Poucos dias antes, seu antigo criado George lhe entregou uma cópia da escala de serviço. Hoje era a vez de Brown, um dos lacaios de Sid, em limpar os corredores. Saul se vestiu rapidamente, pegou o olho fantasma do som cuidadosamente preservado e saiu do dormitório. Brown, uma cabeça mais alto que Saul, curvava-se enquanto empurrava um carrinho pelo corredor inclinado da torre oeste. Ele puxava a gola de vez em quando. A temperatura dentro da torre não era baixa, mas o frio parecia constante. Desde que aquele maldito Saul se tornou um maldito aprendiz, Brown foi forçado a retornar às tarefas de limpeza de corredores. Era o trabalho de maior risco entre os empregados domésticos, alguns saíam no meio da noite e nunca mais voltavam. Podiam ser 10 dias, podiam ser meses, pessoas simplesmente desapareciam. Que sortudo esse George! Já está puxando o saco do Saul. George foi transferido pelo administrador e não participava mais dos turnos de limpeza da meia-noite. Agora todos os servos entenderam. George havia se agarrado à perna de Saul. Eles imediatamente mudaram de ideia, elevando George, que antes era intimidado, a um pedestal. George agora dormia no outro extremo do dormitório, ocupando o lugar original de Brown. Brown, tendo perdido status, não era mais vítima de bullying abertamente, mas todo o tratamento especial que receberá antes se foi. Ele teve que fazer um trabalho que antes nunca havia tocado, e isso significava perigo. Ainda assim, Brown não estava completamente despreparado. Quando se tratava desses turnos noturnos traiçoeiros, ele tinha pouca confiança em sua sobrevivência. Desde que Saul se tornara aprendiz, aquele aprendiz de 2ª classe nunca mais o procurara. Mas antes disso, o mesmo aprendiz lhe dera de presente uma ferramenta salva-vidas. Brown puxou a gola novamente e colocou a mão por baixo para tocar uma pequena conta perfumada. Era uma conta translúcida do tamanho de um polegar, presa a um cordão preto. Dentro dela havia um pequeno inseto preto, suspenso como âmbar. Brown não sabia o que era, mas o aprendiz de 2º grau lhe garantiu que a conta poderia protegê-lo de ameaças espectrais comuns. Era um pagamento adiantado por atormentar Saul. Infelizmente, depois que Saul deixou as fileiras de servos, o aprendiz não teve mais utilidade para Brown. Nunca mais o reconheceu. Muito menos o aceitou como servo pessoal. Se as coisas tivessem acontecido de forma diferente, ele poderia até ter feito o mordomo se curvar diante dele. Deixando a amargura de lado, Brown ainda sentia uma certa satisfação presunçosa. Com aquele item mágico, ele não havia perdido tudo. A euforia trazida pela conta, porém, não durou muito. A atmosfera sinistra da torre logo derrubou novamente. Quando diabos eu vou poder deixar este lugar maldito? Se eu soubesse que ficaria preso como servo para sempre, eu deveria ter voltado a trabalhar na fazenda na aldeia. O arrependimento não tinha sentido, só drenava sua força de vontade. Brown soltou um longo suspiro e continuou empurrando o carrinho para frente. Ele permaneceu quieto enquanto virava a esquina para o 6º andar. De repente, as rodas da carroça ficaram presas numa fenda entre as pedras. Não importava o quanto ele empurrasse, elas não saíam do lugar. Que diabos agora?
Brown agachou-se irritado tentando levantar o volante. Foi quando ele viu um pé pisando na pedra bem na frente da carroça. Um descalço, horrivelmente pálido, quase roxo, magro e ossudo. Então outro pé pousou ao lado dele, virado na direção oposta com o calcanhar em direção a ele. Os dois pés eram opostos perfeitos. De jeito nenhum. Brown não se importava mais com a carroça. Arrancou a conta perfumada de debaixo da gola e ergueu-a bem acima da cabeça com os olhos bem fechados, rezando para que ela afastasse o horror à sua frente. Nada aconteceu por um tempo. Ele abriu um olho, e todos os pelos do seu corpo se arrepiaram. Agora ele estava cercado por pés descalços. Ao redor dele e da carroça, pés por toda parte. Cada um era um par descombinado, um para frente, outro para trás. Não havia dois pares iguais. Alguns pertenciam a adultos, outros a crianças, outros a idosos. HHH. Brown tremia a cada respiração. A cena diante dele era completamente grotesca. Mas ainda mais assustador que o horror, era a familiaridade. Ele já tinha visto isso antes. Quando ele tinha 10 anos. Bárbaros invadiram sua aldeia, coletando todos os seres vivos que conseguiram encontrar. Pessoas e animais eram divididos em dois, um para frente, outro para trás, empalados em estacas e deixados pendurados no ar.